Fala galera, tudo bem? Meu nome é Miguel Torres, eu estou dando aula de inglês há mais de 10 anos e, como professor de inglês, uma das coisas que eu tenho notado bastante entre os alunos é uma desconexão, né, entre o idioma ou a desconexão entre perceber o idioma como um produto cultural. E isso gera muitas dúvidas, né? Isso gera muitas perguntas, por exemplo, qual é o mais usado, né? Qual é a expressão mais usada, né? Para eu falar X coisa ou Y coisa nos Estados Unidos. A resposta é que, vamos lá, o idioma ele é um produto cultural. Então, dependendo da cultura, né, da região, é, que está sendo falado, o idioma de fato, vão haver várias expressões e vocabulário que você talvez nunca ouviu antes, e você vai ter uma variação nessa proporção de qual é o mais utilizado, né? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para um pouco da cultura dos Estados Unidos, nas áreas rurais, né, no interior, para vocês entenderem, talvez expandirem um pouco a sua percepção de um lugar tão grande, né, que pode até se semelhar ao Brasil, né? A gente vê que aqui no Brasil temos o Rio de Janeiro com uma grande, né, com a cara do Brasil, ou talvez São Paulo, quem sabe talvez o Sul, ou as praias, né? Mas o fato é que o Brasil é super diverso, né? Ele é super diversificado, com a sua população, com as culturas, com o histórico de cada região, e eu gostaria de mostrar um pouco disso também quando se trata dos Estados Unidos. Então, eu separei algumas imagens é, mostrando o tipo, né, a topografia, né, do país e os estados. Então, vamos começar observando aqui, só pela topografia, né? Vamos começar a entender um pouco de como as pessoas devem, né? Ou vamos imaginar, né? Como que as pessoas vivem nessas regiões. Porque quando a gente observa, por exemplo, o país como estados, né? A gente começa a observar, tá, então Nova York tá para cá, né? Só que Nova York, olha só o tamanho dele. É pequenininho comparado ao resto do país. Tudo bem que ele tem um impacto econômico e político muito alto, né? Washington, D.C. também. Só que, vamos lá, temos o país inteiro. Né? Então, quando a gente observa assim, a gente vê, tem estado aqui, tem estado aqui, tem estado aqui, ó, o Texas está aqui, do lado do México, temos Califórnia aqui, e ó, Las Vegas fica aqui, né, na Nevada e tal. Só que olha só quanto mais espaço tem, né, para a gente poder observar, explorar e entender um pouco melhor. Então eu queria chamar um pouco de atenção nisso, primeiro percebendo o tipo, né, o terreno que se encontra os estados diferentes, que se encontram os estados diferentes. E se a gente for observar, a gente tem aqui, ó, Nova York, é isso aqui, ó, pequenininho. E temos um monte de montanhas e florestas aqui. Essa área aqui se chama da Appalachian Mountains. Appalachian Mountains. Tá? E Appalachia se escreve desse jeito. Vamos lá. Appalachia, ok? Esses são os Appalachian Mountains. Aqui, ó. Então, temos essa área aqui, que é o Appalachia. Ok? E temos essa região aqui, olha só quanta montanha tem por aqui, olha. Muitas áreas elevadas. Isso aqui são os Rocky Mountains. Ok? Rocky Mountains. Ok? E ficam para cá. Essa região inteira aqui, os Rocky Mountains. Eles vão de um extremo lá perto do Canadá para o outro, lá chegando no México, né? Que é fascinante. Então você imagina que a pessoa que mora aqui em Nova York não tem ideia como a pessoa mora nas montanhas. Não tem noção de como funciona esse rolê. Né? Não tem ideia da cultura, não tem ideia dos costumes.
E eu imagino que também a própria gíria e o estilo de vida das pessoas de lá deve ser completamente alheia, diferente, né? Talvez incógnita para as pessoas que moram nos Estados Unidos, nas áreas assim metropolitanas, né? Como Califórnia, que ficaria mais para esse lado aqui, Nova York e Texas, que são é, estados assim bem em evidência, assim, colocados em evidência muito nas notícias e nos filmes e na mídia. Certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos estados de forma geral. Podemos ver aqui as elevações, né? E os estados que são atravessados por essas montanhas e regiões montanhosas, né? Podemos ver aqui no mapa que temos aqui 3.000 metros, esses espaços aqui são até 3.000 metros de altura. Quando se trata do nível do mar, isso é quase uma Bolívia, né? Se for pensar. Né? Então, temos muito disso nos Estados Unidos. E você imagina que a pessoa que mora na Califórnia, na cidade aqui, eu me aventuraria a dizer que não tem noção de como é a vida aqui nas montanhas. E vice-versa também. Né? Existe uma desconexão cultural muito grande entre essas regiões. Eu acho super legal entender um pouco mais sobre isso. Então, separei esse vídeo aqui para podermos observar um pouco mais sobre essas diferenças culturais e entender um pouco mais a fundo como que funciona lá. Esse canal é do Peter Santanello. Ele é um cara que eu curto bastante, descobri ele recentemente. Achei muito interessante o tipo de filme que ele faz, o tipo de vídeo, né, que ele faz. E ele realmente mergulha bem a fundo em diferentes contextos culturais dos Estados Unidos. E esse especificamente, nesse vídeo especificamente, ele foca aqui, ó, em West Virginia. Olha só, temos New York aqui, Filadélfia aqui, né, onde mora o Will Smith, naquele seriado Fresh Prince of Bel-Air, né? O Maluco no Pedaço, das antigas, right? E Washington, D.C., né? Capital. E temos West Virginia, olha só, tão próximo, né? Da capital. E ao mesmo tempo, vocês vão notar que a cultura é bem diferente. Okay? Então, vamos dar uma olhada. Esse vídeo é totalmente em inglês, eu vou traduzir algumas partes do vídeo para vocês e abrir um pouco a conversa para vocês observarem e talvez interagirem, né, com a sua perspectiva, o que que vocês acham, como que vocês percebiam os Estados Unidos antes desse vídeo. Então, vamos começar com essa pergunta de fato. Qual é a sua percepção hoje, né, quando se trata de como você percebe os Estados Unidos? Como que você percebe eles? Como que você imagina que deve ser a vida aqui, perto dos Appalachian Mountains? Como é que você imagina que deve ser? A gente sabe que aqui no Brasil, temos também áreas montanhosas, mas é bem diferente, né, as montanhas daqui do que de lá. Muito diferentes. Então, vamos dar uma olhada como é que é essa vida em West Virginia. Aí ele fala assim, ó, que América diferente, né, que tem aqui. Ah, se eu subir um pouco dos hollers. Hollers, tá, só para vocês entenderem, hollers é como se fosse uma região, tá? Nos Estados Unidos, nessa região montanhosa, temos montanhas e vales. Normalmente, essas populações, elas ficam dentro desses vales, né? E esses vales acabam são chamados de hollers, right? Então, a gente fala assim, ah, e se eu subir um pouco dos hollers, algum dos hollers? Você acha que é uma boa ideia? Você perdeu? Muita gente não entende que se não fosse pelas minas de carvão, muita gente daqui estaria morta, né? Morrendo de fome. Aí ele fala assim, ah, parece que todo mundo saiu, foi embora daqui. Eu vim de uma linha comprida de viciados, né? Eu vou ser a primeira que vai se formar. Olha só que legal. Você é a avó daqui da região? Eu acho que sim. É um grande golpe aqui para a comunidade. Quero mostrar para as pessoas que nós somos um pouco mais do que só drogas e mina de carvão, né? Aí ele fala que esse senhor fala assim, nós trabalhamos duro, nós apoiamos a nossa família, nós sustentamos a nossa família, né? E não deixamos ninguém interferir com isso.
Aí fala assim, esse lugar me deixou um pouco emocionado. Bacana. Bom dia, galera. Estamos aqui em Bluefield, West Virginia. Hoje temos uma aventura para acontecer. Vamos dirigir através de West Virginia até Kentucky. Isso aqui é conhecido como um dos lugares mais pobres dos Estados Unidos, que era uma área muito industrial do minério, né, de carvão, e né, era uma indústria muito frutífera em uma época, e agora muitas pessoas foram embora, porém, algumas pessoas ficaram. Algumas pessoas ficaram. Então, hoje vamos ir bem longe, lá para dentro das áreas rurais, para ver os locais, perguntar, fazer perguntas, aprender com eles, para entender um pouco melhor como é essa região. Então, bora. Let's do this. Let's do this. A expressão fantástica. Bora. Então, vamos lá. Eu vou passar um pouco para a primeira interação. Tá? E vamos prestar atenção à interação, né? A natureza da interação. Imagina, você saiu do seu país, você entrou em outro país e você quer, né, interagir com as pessoas, descobrir qual é que é, o que eles fazem, o que eles gostam e tal. E vamos ver como é que é esse primeiro encontro, né? O que eles perguntam, qual é o tópico, e vamos entender um pouquinho mais. Aí ele fala, que país é esse? Não, que cidade é essa? Aí ele fala assim, isso aqui é... É Kimball. Quanto tempo você mora aqui? Uns 4 anos agora, dezembro. Eu me mudei pra cá, pro trampo. O cara fala assim, você acha que esse filme, esse vídeo vai alcançar 100 milhões? O que você acha? Ele fala assim, talvez, se eu fosse mais alto, se fosse uns 100 e poucos quilos de músculo, aí talvez o seu vídeo vai chegar a 100 milhões, olha só. Esse meu vizinho já fez 76 anos. Tenho 77, pô. Esse cavaleiro está fazendo um vídeo dessa área, dessa região, sobre a Appalachia. Quer participar, T? O T tem várias histórias, com certeza. O nome dele é Fred Johnson, a mulher dele era uma professora, que é teacher, então ele chamou de T. Nome. Prazer te conhecer. Não vai encontrar um cara melhor do que o T? Não sei, hein? Ele é a melhor pessoa aqui em McDowell County. Eu diria no condado inteiro. Então, ele nasceu e cresceu aqui em Tazewell, Virginia. Okay? Agora, Virginia, se você for ver, ele é aqui, ó. Ele é do lado de West Virginia. Temos aqui West Virginia e temos Virginia. Olha só que diferente, né? Temos aqui em Nova York logo ali e temos Virginia e West Virginia para cá. Uma cultura bem diferente. Eu duvido, né, que você vai ter uma interação tão tranquila e tão amigável, né, desse jeito em Nova York. Pelo que eu ouço falar, tá? Ouço dizer. É uma cidade até um pouco fria. Então, como é que é aqui em McDowell County? As pessoas são bem amigáveis, você não vê nenhuma pessoa desconhecida. Se você precisa de ajuda, as pessoas te ajudam. Eles não conseguem te ajudar, eles vão te levar para casa. Nós tivemos uma inundação aqui em 2001, 2002. Uma mulher lá de Bluefield trabalhava aqui no hospital. A água tinha chegado até aqui e ela estava lá no outro lado da cidade. Alguém me ligou. Fui lá, eu trouxe ela para cá. Ela ficou aqui na nossa casa, comigo e a minha mulher. Eu deixei ela ficar com a gente. Eu não conhecia ela.
Muitos valores das antigas, right? Old school values, valores das antigas aqui, né? Aí ele pergunta, e que tal a galera mais nova, né? A geração mais nova. E eles? Eles se foram. Estão embora? E os que ficam, eles não se importam muito com nada, eles não querem saber de nada. A maior parte deles é viciado, assim. Tem um problema grande com drogas aqui. Aí ele fala assim, de acordo com as pessoas que eu conheci, eu falei daqui, ou as pessoas são viciadas ou elas trabalham bastante. São dois grupos diferentes, né? Ele fala assim, sim, são dois grupos diferentes. A maior parte da galera aqui é mais velha, exceto o Clarence. Ele fala assim, eu tenho 60 anos e não sou velho. Aí ele fala, você parece que você tá bem para jogar basquete, você tem 77 anos. Aí ele fala assim, na minha época eu até jogava, mas hoje eu tô mais velho, né? Você já trabalhou nas minas? Nope. Eu era mecânico de motores. Motores de mina, de vários lugares. Já viajei o mundo inteiro consertando motores. Aí você falou, aí ele pergunta, você falou que tem que ter cuidado aqui, né? Por quê? Aí ele fala assim, porque é final de semana de feriado, então tem muito bebum na rua, né? Tem que ter cuidado nas ruas. Tem que ter cuidado com os novinhos, os jovens. O que você acha que se eu só subir, dar uma olhada nas diferentes regiões por aqui, você acha que é perigoso ou depende? Ele fala assim, depende. Depende. Algumas regiões aqui são bem ruins, assim. Eu tô vendo que você tem um carro bom, mas aqui a galera chama de The Patch. Aí, ó, aqui tem, ó, Fit In. You know what they call this? In Down County, they call it the patch. Could I fit in the patch, no problem? Aí fala assim, então eu me encaixaria aqui, eu conseguiria me entrosar aqui sem problema? Aí o cara fala assim, se você tiver um pouquinho de atitude, né, e trabalhar duro, sim. E é ali onde eu quero trazer a pergunta para vocês, né? Quando a gente se muda para cidades diferentes, né, culturas diferentes, eu cheguei aqui em São Paulo em 2012, a gente vê que você precisa de algumas coisas, né, para você poder se entrosar, né, socialmente, se estabelecer dentro da cidade. E pelo jeito aqui nessa cidade é muito simples, né? Parece que você só precisa fit in ou se entrosar com um pouquinho de atitude e trabalhando duro. Just gotta put a little of that on. That's all. Personalidade e atitude. Um pouquinho de personalidade e atitude é tudo que você precisa para se entrosar aqui, né? E se instalar aqui tranquilamente, não vai ter problema. Né? Então é interessante, né? Então eu queria trazer essa pergunta para vocês. O que vocês acham que numa cidade igual São Paulo, ou talvez a cidade que vocês moram, não sei onde que vocês moram, o que é necessário para você se entrosar? Será que é o jeito que você fala tem que mudar? Ou o que você veste, ou o dinheiro que você ganha, onde você trabalha, o que você precisa para se entrosar dentro da sua região? Eu sei que aqui em São Paulo temos muitos lugares, né? É muito amplo aqui. Temos muitos espaços diferentes, muitos bairros com cultura um pouco diferente, né? Pessoas de classe econômica alta, média, baixa, níveis elevados ou menores, né, de crime, diferentes crimes em regiões diferentes. Então, para você se entrosar em áreas diferentes, de fato, você talvez precise de algumas coisinhas diferentes. Eu queria perguntar para vocês, onde vocês vivem, né? Onde vocês vivem, o que precisa, né, para uma pessoa nova na cidade se entrosar? É personalidade, atitude? Só? Ou será que é um pouquinho mais? Fala para nós. I'll be your neighbor, Mr. G. Ok. Agora eu vou passar um pouco mais, tá? Para a gente chegar
na próxima conversa. Temos uma outra conversa que ele acaba tendo, tal. E aqui temos uma outra. Some cojones. One-way road, what, a car every 20 minutes, huh? Uma rua de uma via só, né? Uma mão só. Um carro a cada 20 minutos passa aqui só, né? Ah, eu moro na esquina, ela mora aqui. O que você me fala sobre o seu trampo? Trabalho 68 horas por semana, 6 dias por semana. Né? E qual que é o seu turno? Shift. Shift é o turno, né? What's your shift from every day? 5 a 5, 5 da manhã até 5 da tarde. E eu posso fazer hora extra se eu quiser. Working in coal mines, even if it's underground or on top of the ground, it's hard work. Ele fala assim, o que você acha que as pessoas não entendem, né? Sobre a mineração de carvão aqui. Ele fala assim, bom, trabalhando na mineração de carvão, nas minas, dentro ou fora da mina, é trabalho duro, né? Muito duro. You go out 10, 12 hours a day. Trabalha 10, 12 horas por dia. Se você entrar na mina, você não vê a luz do dia até o final do seu turno. Se você trabalha em cima, você tem a calor, você tem os caminhões. Não é um trabalho fácil. Muita gente não entende o tipo de trabalho. Mas se não fosse pelas minas, muitas pessoas aqui estariam morrendo de fome. E não teríamos eletricidade, não teríamos aquecimento. Aí você tem o governo, todo mundo querendo tirar, né, a mineração de carvão e fazer tudo tornar elétrico, né? Bom, você tem que ter carvão para você fazer as plantas elétricas, né? Muito dos minérios daqui vão para a China, né? Então, assim, sim. Muita gente acha que nós somos só pessoas burras, né, do interior. Dumb country folk. Mas, na verdade, muita gente daqui é muito mais inteligente do que que a galera acha. Trabalhamos duro, sustentamos a nossa família, não deixamos ninguém entrar entre isso. Olha só, essa expressão é bem legal, ó. People out here will bend over backwards. As pessoas aqui fora, eles vão fazer de tudo para te ajudar. Até te dar da própria roupa, sabe assim, como uma forma de viver. Enquanto você não enche o saco deles, ou deixar eles bravos, vão te ajudar. Aqui, a palavra de um homem ou a palavra de uma pessoa e o aperto de mão é o suficiente, é o seu bond, seu laço. Então, é isso, é interessante, né? A gente não vê muito isso numa cidade grande. As pessoas até falam, apertam a sua mão, mas tem muita falsidade. É difícil, é raro você conhecer pessoas que são reais, né? São autênticas de dentro para fora contigo e que estariam dispostos a te ajudar ou até dar da própria roupa, como ele falou aqui. Então é interessante essa diferença de cultura que temos. E olha só, que próximo, né? É como se fosse a distância entre, talvez, Florianópolis e São Paulo, né? Ou Florianópolis, Rio, talvez, não sei. Não é muita distância não, tá? Olha só, uma cultura tão diferente da cidade de Nova York para West Virginia. Uma realidade tão diferente também, né? Então, vamos parar por aqui, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada nesse vídeo, o canal desse menino, do Peter Santanello, que aí fica no YouTube. Então, você pode entrar aqui, dar uma olhada. Ele tem muitos vídeos interessantes. Acho super legal. Fala de várias coisas, né? Vários lugares, várias pessoas. Eu acho isso super interessante para entender um pouco mais sobre a cultura dos Estados Unidos de forma geral.
Então, é isso, galera. Bom, desculpa se eu falei demais. Se você chegou aqui, eu fico muito feliz. Se você gostou, curta o vídeo, tá? E é isso. Se vocês quiserem saber um pouco mais também, ou alguma coisa específica, pode mandar mensagem que eu vou ficar super feliz em fazer um vídeo que realmente atenda exatamente aquilo que vocês estão curiosos em saber, ok? Beijo grande, abraço grande. E essa foi o nosso Crazy Talk do dia. Abraço grande. Bye, bye.